Hoje nós vamos falar sobre família, os conceitos familiares, os valores, a legislação, o que se pretende mudar, o que deve continuar como está. E o nosso convidado é um especialista na área. É o vereador Eduardo Tuma, do PSDB aqui de São Paulo. Não perca, daqui a pouquinho, no Ponto de Equilíbrio. Em votação marcada por protestos de movimentos sociais, a Câmara Municipal de São Paulo aprovou em segunda votação o Plano Municipal de Educação após retirar todas as menções sobre diversidade sexual e citações sobre gênero. O texto inicial contemplava o assunto diversidade sexual, mas a maioria dos vereadores recusou a proposta de se levar às salas de aula o debate e a educação sobre identidade e preferência sexual. Com 44 votos favoráveis, o projeto define as diretrizes da educação paulistana para os próximos 10 anos. Durante a sessão, manifestantes se reuniram em frente à Câmara. Ativistas da comunidade LGBT pediam que a questão de gênero fosse contemplada na matéria, muitos alegando que a discussão sobre opção sexual nas escolas diminuiria a discriminação e até a violência, por exemplo, contra homossexuais e travestis. Do outro lado, membros de instituições religiosas rechaçavam a ideia, afirmando que a educação sexual compete à família e não ao ambiente escolar. O plano aprovado prevê aumento do valor do orçamento destinado à educação, que passou de 10,3 bilhões de reais para 11 bilhões. Também estabelece a meta de reduzir de 29 para 25 o número de alunos por professor em sala de aula no ensino infantil e prevê ainda a extinção de fila de vagas em creches. Agora, o texto final segue para a sanção do prefeito Fernando Haddad. Eduardo Tuma é doutor e mestre em Direito pela PUC, a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, e pós-graduado em Governo e Liderança pela Universidade Norte-Americana de Harvard. É especialista em Direito Tributário pela FMU, instituição de ensino superior da qual é professor de Direito. Foi eleito para seu primeiro mandato como vereador de São Paulo em 2012, com 28.756 votos. É presidente e proponente da Frente Parlamentar em Defesa da Família. Eduardo Tuma é líder da bancada cristã na Câmara Municipal de São Paulo. É o vereador mais jovem da capital paulista na legislatura atual e o que mais apresentou projetos de lei. Eduardo Tuma é sobrinho do senador Romeu Tuma, já falecido, e é presbítero da Igreja Bola de Neve. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Acesse o nosso site, nosso Facebook, WhatsApp, Twitter. Agora você pode participar, enviar a sua pergunta, que nós passaremos direto ao nosso convidado. Se der tempo, ainda no programa. Se não, a assessoria, ele responderá a sua pergunta. O programa é sempre feito pensando em você. E hoje é com imenso prazer que eu recebo o vereador Eduardo Tuma, do PSDB aqui da cidade de São Paulo. Vereador, obrigado por ter aceito o nosso convite. É um prazer recebê-lo aqui. O prazer é meu. Quero te agradecer, Denis, pelo convite. Quero aproveitar e cumprimentar o telespectador do programa Ponto de Equilíbrio. Muito obrigado. Vou te chamar de você porque... Ótimo. Sou bem mais velho que você. É quase, alguns anos. Mas, vereador, vamos falar um pouquinho. Tem um projeto que a gente conversava aqui, o senhor você comentava comigo antes, projeto da família, que tramita atualmente na Câmara. O que é esse projeto, vereador? Bom, eu achei por bem apresentar um projeto na Câmara Municipal de São Paulo chamado Estatuto da Família. Então, nós criamos, em primeiro lugar, a defesa da unidade familiar aqui na cidade de São Paulo. A família é constituída pela união de um homem e de uma mulher e de seus descendentes. Então, nesse sentido, o poder público deve se voltar à família, garantir programas, políticas públicas que incentivem as inclusões, as diferentes formas de inclusão, a inclusão na educação, a inclusão na informática, na questão da tecnologia, a inclusão esportiva, por que não? Mas de uma forma um pouco mais integrada com a família. Então, esses são alguns pontos. Um outro ponto que talvez eu possa ressaltar é a defesa da família no sentido de cuidar dela.
De que forma? Você sabe que existe um problema crônico na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, que é a dependência química. Ou seja... Infelizmente. Exato. Infelizmente, as drogas têm entrado nas nossas casas, nos nossos lares e têm destruído uma geração toda. Os jovens têm se perdido nas drogas. Agora, o que nós temos que entender é que o chamado dependente químico, aquele que é viciado, que passa por um período de drogadição, ele não está sozinho. A família também faz parte. E muitas vezes, Denis, você sabe, e o telespectador também, que a família sofre junto. Né? A família sofre às vezes muito mais que a pessoa, porque a pessoa já está drogada, chega um momento que ela está fora de si. A família convive com aquele problema 24 horas por dia. Né? Exato, e os familiares são chamados de codependentes. Eles são dependentes, não químicos, mas eles são dependentes daquele que tem o vício. Então, a cidade tem a obrigação de não somente tratar o dependente químico, aquele que é viciado, sob o ponto de saúde pública, mas tem a obrigação também de tratar da família como um todo, dar assistência a essa família, ensinar como a família deve se portar, dar soluções a ela no que tange, por exemplo, a uma internação numa casa de recuperação, levar os familiares para visitá-lo, visitar o dependente químico nessa casa de recuperação. Quando essa pessoa sair, o Estado tem que garantir condições para que ele se mantenha livre do vício, e isso não se faz a não ser dando um amparo amplo também à família. Eu acredito assim. Muito se critica o programa atual que vem sendo desenvolvido ali na região, a antiga Cracolândia, né? Agora já não é mais a Cracolândia, mudaram de nome, mas que a prefeitura tem uma atuação. E vereadores, já notei o seguinte, eu trouxe vereadores aqui, deputados, comandantes da polícia. Okay. Isso parece que, a meu ver, falando como contribuinte agora, para mim é um jogo de empurra, porque o vereador fala que é um problema da polícia, que é a polícia é do Estado. Aí quando você pega o deputado estadual, fala, não, isso daí é um problema da prefeitura, porque a região é da prefeitura. Aí você pega o comandante da Polícia Militar e fala, não, a Polícia Militar só pode agir até... Só que a coisa não resolveu. Verdade. E para o usuário final, que é o contribuinte, o problema continua muito grave. Esse método que a prefeitura adotou lá, está dando resultado ou não? Veja, nós temos que ter um entendimento da questão um pouco maior. Não posso ter um entendimento pequeno, mitigado ali, pontual, e ficar jogando para o Estado, para a Prefeitura, para a União Federal. Nós temos que entender que o drogado, vou colocar assim, ainda que seja uma forma não muito politicamente correta, o drogado, ele sofre de um problema de saúde. O problema de segurança pública é relacionado ao tráfico de droga. Então tem que atacar o traficante. É esse que a segurança tem que combater. Agora, aquele que está lá na Cracolândia perdido, e você sabe, Denis, isso sempre fala muito fundo ao meu coração, porque quando a gente passa por aquela região degradada, as pessoas se destruindo... Realmente, se você... Eu passei por lá, já faz algum tempo, e parece uma coisa assim surreal, que aquilo não está existindo. Você não acredita que o ser humano chega naquele estado de degradação. Aquela vida precária. Exato. E cada pessoa que ali se encontra tem uma família por trás. Às vezes é um filho, tem um pai, uma mãe preocupada, que o filho não volta para casa 3, 4, 5, uma semana. Verdade. Não é? Então há uma destruição. Por isso que eu falo que é um problema um pouco maior, porque a prefeitura tem condição sim de tratar do drogado, mas a prefeitura não tem condição de cuidar da questão da segurança pública. Então tem que haver um convênio, tem que parar de jogar um órgão, um ente da federação, o município parar de jogar para o Estado e o Estado parar de jogar para o município. Deve haver um convênio entre as diferentes secretarias para que então a política pública seja implementada de uma maneira, como eu digo, maior, mais ampla, mais integrada. E não dessa forma, talvez um pouco incipiente, de achar que, não, a polícia militar tem que invadir, tem que tomar a Cracolândia. Não é isso. Nem os policiais concordam com isso. Exato, não. E fica, olha, só posso ir até aqui, porque lá não existe uma decisão. Eu acho que pior do que não existir uma decisão, é exatamente o que você estava falando. Não existe um planejamento para se resolver o problema. Você matou a questão. A questão é essa. Tem que ter uma estratégia.
Eu vou me permitir colocar aqui, trazer uma questão das entidades do terceiro setor. Entidades do terceiro setor, neste caso, representada pelas instituições religiosas, mais especificamente pelas igrejas. As igrejas, sabidamente, têm um know-how muito amplo, muito grande no tratamento do dependente químico. Nós atendemos muitas pessoas, ou dependentes ou os familiares. Exato, eu exatamente agora falo isso. como pastor, eu atendo várias pessoas enquanto a gente está na igreja, nosso apóstolo então nem se fala. Quer dizer, a igreja ela acompanha de perto esse problema. Por que não fazer um convênio com as igrejas? O município pode fazer isso. O município pode entregar às igrejas o tratamento do dependente químico. Isso seria muito mais barato, não tenha dúvida disso, e seria imensamente mais eficiente. Você resolveria a situação. Ao invés de tentar passar o remédio só e depois aquela ferida nasce de novo, nós resolveríamos de uma vez. Quantas casas de recuperação a igreja tem atualmente? Inúmeras, não é? Quantas vagas nessas casas a igreja tem atualmente? Milhares. Não é absurdo falar isso. São mais de centenas. Chegam aos seus milhares. Agora, eu te pergunto... recebe 1 centavo do poder público? Nada, zero. Eu digo o seguinte, a igreja trata o dependente químico drogado de forma gratuita, mas... É um serviço social enorme. Mas não é de graça, isso tem um custo. E esse custo, geralmente, ele é arcado, ele é custeado pelo membro, pelo fiel, pelo contribuinte da igreja. Exato, porque do Estado não tem nada. Do Estado não tem nada. Quer dizer, mas, ao mesmo tempo, do Estado não tem nada para a igreja. Mas o Estado gasta uma fortuna num projeto que não dá certo no centro. Exatamente. Além de ser caro, ele não recupera. Ele não funciona. A história do caro e ruim. Não trata. É o contrário do bom e barato. É o caro e ruim, porque ele não recupera. E aí eu vou me permitir fazer uma crítica, ela é construtiva à atual gestão na prefeitura, na municipalidade. Ela é construtiva porque eu já trouxe a solução. É fazer um convênio com essas entidades do terceiro setor, com as igrejas. Hoje em dia, você tem uma política pública implementada lá na Cracolândia, que é a seguinte: isola o usuário, sobre o pretexto dele não ter contato com o traficante, o que é uma mentira. Mais do que isso, eles tentaram desenvolver uma política pública chamada a sala segura, que era uma estrutura em que a prefeitura permitia o usuário consumir droga dentro daquele lugar. Mais do que isso, tentaram implementar uma forma de remunerar o usuário, de fazer com que ele saísse, parasse de usar droga, trabalhasse e ganhasse dinheiro para isso. Ora, o cenário está montado. Ele vai ter o dinheiro para comprar a droga, o traficante vai abastecê-lo de droga no local onde a polícia não tem acesso. Para consumir de forma segura, é um absurdo. Essa é uma conclusão que uma criança de 13 anos chega. Exato. Então, quer dizer, nós não estamos falando mal aqui, não estamos personalizando o governante. Eu não estou falando mal do prefeito, o prefeito A, B ou C. Eu estou falando o seguinte: a política pública está sendo implementada de maneira errada. Vamos implementá-la de maneira correta. Nós temos a solução para isso. Porque, você veja, quando você encaminha um usuário para uma casa de recuperação, e essa casa de recuperação, geralmente, ela tem um princípio cristão, o usuário sai de lá não só limpo, não só passar da crise de abstinência, que é sem o consumo de droga. Ele sai lá com algo além, algo mais. Sim, transformado. Ele está disposto a encarar uma nova vida. Exato. Largar o vício, encarar uma nova vida. Porque a ele é apresentado uma outra saída, uma outra perspectiva. Ao usuário é dado esperança de vida. Quando você entende, daí essa é a minha fé, é aquilo que eu defendo como ser humano, a Bíblia é o meu livro guia, é onde eu fundamento os meus princípios e valores morais. Quando você dá a esse usuário Jesus Cristo, você preenche um vazio que ele preenchia com a droga. Agora você preenche com algo que traz vida, traz esperança, traz alegria a ele. E não só ao usuário, você faz isso com a família dele também. Então, quer dizer, você transforma um cenário. Qual é o problema do usuário quando ele sai da casa de recuperação sem um mote, sem ter esse preenchimento que eu acabei de dizer? Você devolve um ator para o mesmo cenário. Os pais continuam no mesmo papel, é como uma peça de teatro. É o mesmo cenário, são os mesmos atores, o usuário vai voltar a usar droga. Agora, se você transforma aquela casa,
Você não só transforma o usuário, como você transforma a casa, a peça é outra, muito mais feliz. Sabe que uma vez, dentro disso daí que você está falando, o drama da família, né? Eu atendi uma senhora como pastor e ela me contou que o filho dela estava envolvido com drogas, com traficantes, que ela ficava muito preocupada e que ele foi preso. Foi preso e um advogado a procurou oferecendo o serviço dele. Falou, olha, se a senhora me der X mil reais lá, eu tiro o seu filho. Uma pessoa muito humilde, muito simples, inclusive vendeu os pertences da casa para pagar, etc. E o advogado cumpriu o que ele prometeu, ele conseguiu tirar. E quando ela me procurou na igreja, ela falou, olha, pastor, eu vou falar uma coisa para o senhor. Eu preferia quando ele estava preso. Eu falei, mas como? Ela falou, pelo menos lá eu sabia que no domingo, ou uma vez a cada 15 dias, eu ia lá encontrar ele vivo na cadeia. Hoje, ele está fora e ele está no mundo. Eu não sei se ele está vivo, com o morto, onde ele está, com quem ele está se relacionando. Quer dizer, veja o drama que a família passa. Verdade. E, na verdade, o que eu entendo, eu sou vereador na cidade de São Paulo. Eu entendo que essa é minha obrigação, olhar para esse tipo de circunstância na minha cidade, porque é o ser humano sofrendo, é o meu próximo sofrendo, é o paulistano sofrendo. Já que eu sou vereador e eu sou representante do povo, eu represento também aquele que está perdido nas drogas, eu preciso ter um olhar mais cuidadoso a essa situação e oferecer uma solução, não é? Você falava também de um outro projeto que tramita agora, que é de interesse da família, interesse da criança. Gostaria que você explicasse um pouco para o nosso telespectador. Sim, então vamos lá. Existe no nosso país o chamado Plano Nacional de Educação. Tendo em vista isso, o que eu pensei aqui na cidade de São Paulo? Apresentar de acordo com os parâmetros, com as regras do Plano Nacional de Educação, um projeto chamado Escola Sem Partido. Por que eu digo isso? Porque a nossa criança, quando ela recebe uma educação formal, ela deve receber uma educação sem uma ideologia político-partidária. Isso só vai se formar mais tarde na vida dela, não é? Senão vira o totalitarismo, né? O regime totalitário faz isso. Desde criança vai ensinando, olha, é esse regime, é esse ditador que funciona. Isso acontecia muito nos países comunistas, uma ideologia marxista que doutrinava a criança desde tenra idade. Eu acredito que não. Eu acredito que a educação formal serve para formar a criança exatamente nesse sentido, com informação na construção do conhecimento e não para formar um pequeno político de esquerda ou de direita, seja lá do que for. Então, o meu projeto, ele proíbe, por exemplo, o professor de doutrinar ou de falar de política, especificamente a política partidária, dentro das escolas. As nossas escolas devem se informar cidadãos, mas não devem formar aqueles que são adeptos à doutrina e aqui eu vou mencionar alguns partidos, mas vamos supor do PT, do PSDB, seja o partido que for. Ele deve ter uma liberdade de, depois de crescido, poder escolher. E aí eu queria trazer um outro tema que fala também sobre a educação. Nós temos, eu disse, do Plano Nacional de Educação, nós estamos discutindo hoje na Câmara Municipal o Plano Municipal de Educação. Então, eu acredito o seguinte, as nossas crianças, elas devem não somente não ser doutrinadas politicamente, como elas devem ter estabelecida a sua condição biológica, sua condição social também. De que forma? Eu acredito, e aqui sob minha responsabilidade essa fala, eu acredito que homem nasce com o sexo masculino e menina, mulher, nasce com o sexo feminino. Então eu acho que essa situação deve ser garantida. E por que eu estou trazendo essa questão? Desculpe, a sua ótica e a da ciência também. Para dizer o mínimo, é o seguinte, biologicamente, o menino nasce com toda a conformação masculina, inclusive com os órgãos genitais de um menino. A menina nasce com a conformação feminina, inclusive com a questão fisiológica, a produção hormonal e etc. E com os órgãos genitais de uma menina, de uma mulher no futuro. Então, as nossas escolas têm que garantir isso, o sexo masculino e o sexo feminino. Existia uma tentativa de implementar na escola, nas nossas escolas municipais, a chamada, entre aspas, ideologia de gênero, que havia uma tentativa e que foi combatida por nós. Foi na esfera federal isso? Na esfera... Teve um projeto na esfera federal? Que é exatamente o Plano Nacional de Educação.
existia no texto do Plano Nacional de Educação a palavra gênero ao invés da palavra sexo. Quando você implementa a palavra gênero, você quer dizer, você não, nem nós que não coadunamos, nós não concordamos com essa posição, mas o texto queria permitir uma neutralidade das nossas crianças. O que é isso? Uma criança de 7 anos entraria na escola, o Joãozinho entraria na escola com 7 anos de idade, e se o projeto tivesse sido aprovado daquela forma, é assim que nós teríamos a educação formal no nosso país. Mas ele não foi aprovado dessa forma em âmbito nacional. O Joãozinho entraria na escola, viraria para a professora e falaria: professora, eu quero ser chamada de Maria. O menino João gostaria de ser chamado como uma menina Maria. Com 7 anos de idade ele já poderia decidir. Que não tem nem a questão cognitiva ainda desenvolvida, não é? A professora não só seria obrigada a respeitar essa posição, como a professora seria obrigada a estimular a sexualidade feminina no menino. Colocá-lo para brincar com as meninas, para brincar de boneca, chamá-lo de Mariazinha. Quer dizer, isso ia destruir as nossas gerações, ou as nossas futuras gerações, porque é aquilo que eu disse, não só na questão social, mas na questão científica, biológica, homem é homem, mulher é mulher. Nós também, na cidade de São Paulo, enfrentamos essa briga. Enfrentamos essa briga numa primeira etapa agora e vamos enfrentar numa segunda etapa dentre poucos dias, poucas sessões. Nós também conseguimos no projeto municipal, no Plano Municipal de Educação, tirar a questão da ideologia de gênero. Nós retiramos do texto a palavra gênero e nós voltamos a incluir a palavra sexo, para garantir que as nossas crianças tenham a sua formação bem definida. Se lá na frente, se quando adulto eles quiserem escolher, eles serão adultos já para uma escolher. Opção dele, ele tem idade, já tem potencial para decidir sobre a vida dele, mas com 7 anos de idade. Exatamente isso, quer dizer, a nossa briga é essa. Veja, nós não temos preconceito e nós não discriminamos nenhum ser humano. A Bíblia diz que nós devemos amar o nosso próximo é o ser humano. É exatamente isso. Eu tenho que considerá-lo como eu me considero, respeitá-lo como eu gostaria de ser respeitado, o que não significa concordar com as posições, concordar com as escolhas. Eu posso discordar das escolhas, mas eu não posso atacar o ser humano. Então eu vou usar uma frase que a gente escuta nas igrejas, que é Deus ama o pecador, mas ele abomina, ele odeia o pecado. Então, Deus ama, e eu vou usar essa expressão, o homossexual, mas ele abomina a prática da homossexualidade. Eu, Eduardo Tuma, sigo este mesmo caminho. Eu respeito o ser humano, mas eu não concordo com aquele que pratica a homossexualidade. Eu acredito que esse é um desvio de caráter, que este é um problema que deve ser resolvido. Tem que ser tratado até mesmo como uma questão de saúde pública, uma doença que deve ser revertida. E daí então o adulto, já então adulto, pode voltar à sua... Aí é a opção dele. Exato. A vida dele é uma opção sexual dele. Se Deus deu livre-arbítrio, quem somos nós para questionar? Mas de um adulto, que já tem a condição de decidir, de balancear as coisas. Isso nos remete também, eu me lembro que no texto originário da PL 122, Exato. 122, num dos seus artigos, ela falava que nenhuma opção sexual poderia ser criminalizada. Olha o absurdo. Então, dentro desse contexto, se um pedófilo chegasse para o juiz, no julgamento dele, o advogado chegasse e falasse: excelência, o senhor não pode continuar esse processo contra o meu cliente. Por quê? Porque a opção dele é criança de 4 anos e a lei fala que nenhuma opção sexual pode ser criminalizada. Isso, o texto foi elaborado dessa forma. Depois o pessoal viu, não foi bem isso que eu quis falar, mudou, mas o texto original era exatamente esse. Quer dizer, se passa, como o senhor falou, se dá uma cochilada, passa, o que acontece? O advogado chega no julgamento, o pedófilo não ia ser mais condenado, que ele ia falar: a minha opção sexual é uma criança de 2 anos, 3 anos. E o texto do PL 122 trazia uma outra questão que vale a pena ressaltar. Ele dizia o seguinte: toda forma
de condenação, toda forma de combate, seja ela por pensamento, seja ela numa publicação, ou seja, um livro que combata a prática do homossexualismo, não poderia vingar na sociedade. Ou seja, se você tem um livro que fala que nós não devemos admitir a prática do homossexualismo, esse livro não mais poderia ser editado, esse livro não poderia existir na sociedade. Se existisse, ele deveria ser retirado. E daí, obviamente, isso é um ataque frontal à Bíblia. Ou seja, se uma legislação dessa é aprovada da forma como eles queriam antigamente, né, no Congresso, com o texto original... O texto original era exatamente assim. Nós teríamos que rasgar as nossas Bíblias, retirar capítulos inteiros da Bíblia que combatem essa prática. Quer dizer, que bom que nós temos no Brasil um novo momento, eu acredito assim. Nós vivemos uma democracia jovem, mas ela é caracterizada como uma democracia representativa. O artigo único parágrafo único do artigo 1º da nossa Constituição, que é a lei maior, diz que todo poder emana do povo e é por ele exercido através dos seus representantes eleitos. Então, existe uma parcela da população, que é essa parcela que professa a fé cristã, que despertou e começou a eleger os seus representantes. Então, não só eu, que sou evangélico, que professo a fé cristã, mas existem inúmeros deputados, deputadas, senadores, vereadores que são evangélicos e que passaram a defender esse povo, o povo de Deus, porque esse parlamentar representa o povo de Deus. Eu sou vereador, eu tenho consciência plena de que eu sou vereador da cidade de São Paulo. Quando eu legislo para a cidade de São Paulo indiscriminadamente, mas eu dou resposta àqueles que me elegeram. Eu sou representante do povo de Deus, eu dou resposta ao povo de Deus e eu combato toda a legislação, toda ação que tenta agredir a igreja. E por que isso? Não é por uma mera uma questão de crença, mas é sim porque a igreja é hoje uma extensão do Estado. Quem cuida do dependente químico? Quem cuida do morador em condição de rua? Quem distribui alimento? Quem distribui roupa? Quem transforma mais o ser humano que não a igreja? Então a igreja hoje faz um favor para o Estado. Ela não só deve ser defendida, como ela deve fazer parte também da administração no que tange ao benefício da sociedade. Existe uma pequena confusão aí, porque quando se fala em se discriminar, e ninguém é a favor da discriminação, nada disso, mas existe uma diferença muito grande entre você discriminar e você não concordar com a conduta da pessoa. E às vezes o que a gente nota, a legislação chega mascarada, indiretamente, mascarada para dizer o quê? Você não pode falar contra a conduta. Exato. Mas é lógico, eu estou numa democracia, eu estou no Estado democrático de direito. Como é que, através de uma lei, você não pode mais falar sobre a conduta? Se você não concordar, você não pode expressar a sua opinião. Isso é coisa de regime totalitário, ditador, comunista, esquerda, ou a direita às vezes também fez isso. Mas aqui no Estado democrático de direito, é lógico que eu posso criticar uma conduta ou não. Exato. Então, o que eu concordo plenamente com você. Existe um filósofo, um político chamado John Stuart Mill, e ele defende muito o governo representativo. E ele tem uma passagem que ele ensina e que ele fala, que eu quero aqui reproduzir, que ele diz o seguinte: um dos piores males da sociedade é a tirania da minoria. Ou seja, é uma minoria tentando impor sobre uma maioria a sua vontade. É uma minoria que grita muito alto, tentando abafar a voz da maioria. A sociedade, ela se reflete nas casas legislativas, como é na Câmara Municipal de São Paulo, como uma caixa de ressonância. É na soma das diferentes vozes que nós temos uma sociedade formada na sua complexidade. Então, todas as vozes devem ter vez. Nós temos que escutar a todos. É na soma das minorias que nós compomos o todo. Mas eu não posso ter uma minoria que tem uma atitude e que quer ser considerada como um cidadão especial, um cidadão de primeira classe, querendo colocar toda a maioria como cidadãos de segunda classe. Ou seja, eu posso respeitar, mas eu não vou concordar.
Eu posso até admitir que exista, mas eu não vou fazer com que isso vire lei, eu não vou fazer com que isso seja passado de uma forma como se fosse normal na nossa sociedade. Eu vou combater. Respeitamos a minoria, mas nós não concordamos com ela. Esse é o princípio democrático. Exatamente. Você pode expor a ideia que você quiser, mas a maioria vence. E não é uma minoria, e como você falava, também existe aquela teoria no direito, né, da ditadura da minoria. Isso é terrível. É a pior, né, das ditaduras, porque ela tenta impor o pensamento dela e não aceita nada contra isso. Vereador. Eu queria só fazer um comentário. Nessa questão do plano municipal de educação, eu falei, olha, as frases que eu falei aqui para você, telespectador, eu falei no plenário da Câmara. Eu fui agredido, quiseram me agredir fisicamente, me agrediram por intermédio de palavras, fui chamado de homofóbico para baixo. E eu disse pura e simplesmente o seguinte, exatamente, olha, eu tenho o direito de me expressar, e não só tenho o direito de me expressar, como a Constituição Federal me garante uma imunidade da fala no exercício do meu mandato. Então, o que nós temos que ter em mente é, nós não devemos ter medo de nos expressar. Eu não tenho medo de me expressar e de assumir as minhas posições. Vereador, queria agradecer mais uma vez a presença do nobre vereador aqui da cidade de São Paulo e colocar à disposição algum tema que eu não perguntei, algum recado que o senhor queira passar para o nosso telespectador. Por favor, fique à vontade. Eu quero agradecer a você, Denis, quero agradecer a você, telespectador do Ponto de Equilíbrio. Nós temos, eu acredito assim, uma responsabilidade como cidadão brasileiro. Não interessa o estado ou a cidade que você mora, nós temos uma responsabilidade de construir a nossa sociedade. E essa sociedade, no meu entendimento, ela é construída através de uma família forte. A família, no tecido social, é a principal célula. Se a célula for forte, o tecido social, a sociedade também é forte. Então, por isso que o recado que eu queria deixar para você é, olhe pelo seu familiar, ame os seus pais, ame os seus filhos, cuide da sua família como talvez o seu principal ministério, a sua principal e primeira missão, porque eu tenho certeza que nesse sentido nós teremos uma sociedade brasileira equilibrada, justa e forte. Vereador, muito obrigado. Foi um prazer recebê-lo aqui. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.